Os números de casos de Covid-19 aumentam em ritmo assustador. Para se ter uma ideia, em 5 de janeiro desse ano, eram menos de 230 casos ativos em Patos de Minas. 15 dias depois, saltou para quase 1.500. De uma pessoa internada, passou para quase 20. Cenário que deve ficar ainda pior nas próximas semanas, de acordo com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais. É que a taxa de transmissão está alta. A taxa de transmissão hoje em Patos é de 1,34, ou seja, cada 100 pessoas transmitem para 134 pessoas. Então isso quer dizer que a gente tem uma tendência de aumentar o número de novos casos com o tempo, né? E é importante a gente lembrar que esses são os números reportados. Com a vacinação, muitas pessoas são assintomáticas ou têm sintomas tão leves que passam despercebidos. E essas pessoas não vão testar. O cenário atual é soma de um conjunto de fatores. O relaxamento no comportamento acelerou o problema. As pessoas ficaram relaxadas desde o ano passado, né? Então, como o número de casos diminuiu muito, né? E a gente estava com números baixos de pessoas transitando com a doença, as pessoas abdicaram das medidas de proteção. Então, as pessoas já não usavam mais máscara nas ruas, às vezes até dentro de lojas, no shopping. Então, as pessoas, de fato, elas relaxaram. Somado a isso, vieram as festas de fim de ano. Então as pessoas encontravam com a turma do trabalho, com a turma dos amigos, depois com a família, depois viajavam para o Réveillon ainda. Então isso dava uma embaralhada muito grande nas bolhas e isso facilita a transmissão, né, de nichos diferentes. Então isso faz aumentar muito o número de casos. E o que a gente vê hoje acaba sendo um reflexo disso. Mas não por um relaxamento da Ômicron ser mais leve. Até mesmo porque a gente não sabe se ela é tão mais leve assim. A gente sabe que as pessoas estão vacinadas e por estarem vacinadas os sintomas são bem mais leves. Mas essa é a nossa realidade, não a realidade de vários países, né? Então em alguns países a gente vê a Ômicron causando problemas, sim. Assim como ninguém esperava pela Ômicron, não dá para cravar que outras variantes não surjam. Até porque muitos países não têm pesquisas e a vacinação segue em ritmo lento. A África pode ser uma grande fábrica de variantes, porque o africano geneticamente ele é menos sintomático, né? Então a gente não vai ficar sabendo se o vírus está circulando lá, e a população é pouco vacinada, então isso faz com que a pessoa fique com o vírus por um longo período e que isso possibilite que o vírus replique e possa gerar novas variantes. Mesmo tanto tempo depois, a pandemia ainda é palco de discussão político-ideológica, enquanto deveria ser bandeira somente de saúde, pondera o cientista. Os gestores nesse momento, e não só nesse momento, né, ao longo da pandemia inteira, eles deveriam ter se orientado por critérios técnicos, né, por trabalhos científicos, por orientações das agências de vigilância, pelos centros de controle de doença. Eles deveriam se orientar por isso e não transformar uma orientação técnica sobre uma pandemia que está acontecendo no mundo em uma questão filosófica, né? Então, aconteceu uma polemização de questões técnicas que não deveriam ser polêmicas, elas deveriam ser diretas, né? E os governantes deveriam comprar essa briga e orientar, porque é do interesse deles. Eles cuidam da saúde pública, né? A partir do momento em que você fomenta uma polêmica que não deveria existir, né? Ao falar que as orientações das agências de vigilância ou da OMS tiram a sua liberdade, elas não tiram a sua liberdade, elas salvam a sua vida.